Marido coloca a esposa no tribunal para ficar com a guarda da filha. Então ele alega: minha esposa é louca e não tem dinheiro. É perigoso para minha filha morar com ela. Então, a pequena menina de 7 anos levanta de sua cadeira com um papel nas mãos. Ela começa a ler em voz alta para todo o tribunal ouvir. O rosto de todos, incluindo a juíza, ficaram pálidos com o que a menina disse. Antes de continuar, não esqueça de apertar no botão gostei e seguir o nosso canal para mais histórias fantásticas. O apartamento cheirava a fermento e ao doce perfume de molho de tomate caseiro. Uma mistura que em qualquer outro contexto seria reconfortante, mas que naquela noite de sexta-feira pairava densa, quase sufocante, sobre Laura. Suas mãos, geralmente firmes ao traçar as linhas precisas de um design gráfico, tremiam levemente enquanto espalhava o queijo mussarela sobre a massa de pizza disforme. A luz fraca da cozinha projetava sombras dançantes em seu rosto cansado, acentuando as olheiras que nem a maquiagem barata conseguia disfarçar completamente. Este era um ritual delas. Pizza caseira às sextas. Uma tradição nascida da necessidade. Era mais barato do que pedir fora, mas que se transformara em algo sagrado. Uma pequena ilha de normalidade num oceano de caos. Uma boia de salvação. Sofia, com seus 6 anos de cachos castanhos rebeldes e olhos que ainda guardavam a pureza do universo, ajoelhava-se numa cadeira ao lado dela, os dedinhos ágeis e lambuzados, espalhando o molho em redemoinhos artísticos e totalmente assimétricos sobre uma fatia menor de massa que Laura reservara para ela. A farinha polvilhava suas trancinhas e a camiseta velha de uma banda de rock que Laura usara na adolescência e que agora caía em Sofia como um vestido, estava artisticamente manchada de vermelho. Mamãe, olha, é um coração de dinossauro! A risada de Sofia, cristalina e contagiante, ricocheteou pelo linóleo lascado da cozinha. Um som que era, ao mesmo tempo, a maior alegria de Laura e a fonte de seu mais profundo pavor. Cada gargalhada, cada sorriso inocente era uma facada em seu peito, um lembrete do que ela poderia perder. Amanhã. A palavra ecoava em sua mente como um gongo fúnebre. Amanhã era a audiência de custódia. O pensamento do rosto presunçoso de Ricardo, seu ex-marido, do outro lado daquele tribunal estéril, fazia seu estômago revirar como um pano sendo torcido até a última gota. Ricardo, com seu terno caro, seu sorriso ensaiado de bom moço e seu advogado que parecia um tubarão farejando sangue. Laura forçou um sorriso, afastando uma mecha de cabelo escuro que escapara de seu coque improvisado. É o coração de dinossauro mais lindo que eu já vi, meu amor. Deslizaram a pizza para o forno velho, cujo termostato era mais uma sugestão do que uma medida precisa. O calor que emanava dele lavou o rosto de Laura, mas não conseguiu aquecer o frio que se instalara em seus ossos. O zumbido do ventilador de caixa no canto lutava bravamente contra o abafado da noite, mas o suor ainda teimava em brotar em sua testa. Seu olhar desviou-se para a pilha de contas sobre o balcão da cozinha, um lembrete constante de sua precariedade. Os trabalhos de design gráfico freelancer mal cobriam o aluguel do pequeno apartamento de 2 quartos, um lugar que, apesar de limpo e arrumado com esmero, gritava temporário. Eram bicos, projetos esporádicos que ela caçava com a tenacidade de uma leoa, mas que nunca ofereciam a segurança de um salário fixo. Como ela poderia competir com a estabilidade financeira de Ricardo? Ele, com seu cargo de gerência numa multinacional, seu salário de 5 dígitos, seu apartamento moderno e seu carro do ano. Ele não precisava contar centavos ou escolher entre pagar a conta de luz e comprar o remédio para a tosse de Sofia. Mamãe,
Você tá triste? A voz de Sofia, pequena e preocupada, atirou de seus pensamentos sombrios. A menina a encarava com aqueles olhos grandes e inquisidores, capazes de enxergar através de todas as suas defesas. Laura ajoelhou-se, puxando Sofia para um abraço apertado, inalando o cheiro de infância e molho de tomate que emanava dela. Não, meu amor, a mamãe só está um pouco cansada. Mentira! Ela estava apavorada. Que tal se a gente desenhar enquanto a pizza assa? Era sua tática de distração, para ambas. Sofia assentiu com entusiasmo, já correndo para a sala minúscula, onde uma mesinha de centro barata servia de depósito para lápis de cor, giz de cera e pilhas de papel. Enquanto Sofia se entregava à criação de um mundo colorido de princesas e dragões amigáveis, Laura sentou-se no sofá puído, o olhar perdido. Ricardo queria a guarda integral. A alegação era de que Laura era emocionalmente instável e financeiramente incapaz de prover um ambiente adequado para Sofia. As palavras da petição inicial, escritas na linguagem fria e impessoal do direito, pareciam chicotadas. Instável? Ela era uma rocha para Sofia, a única constante na vida da menina, desde que Ricardo decidira que a vida de pai era um fardo pesado demais para seus ombros elegantes. Incapaz? Ela movia o mundo para que nada faltasse à filha, mesmo que isso significasse passar noites em claro trabalhando, com os olhos ardendo diante da tela do computador, alimentada por café barato e pela força de um amor que desafiava qualquer lógica. Lembrou-se da última conversa com Beatriz, sua advogada, uma defensora pública com um coração enorme, mas sobrecarregada de casos e com recursos limitados. Laura, seja realista, Beatriz dissera, com a gentileza de quem dá uma notícia ruim. O advogado dele vai usar tudo o que puder. Sua situação financeira, o fato de você não ter uma rede de apoio familiar por perto. Precisamos estar preparadas para o pior. O pior. O pior era Sofia sendo arrancada dela. Seus fins de semana relegados a visitas supervisionadas. Sua voz na vida da filha silenciada pela distância e pelas regras impostas por um juiz que não a conhecia, que não via o brilho nos olhos de Sofia quando Laura contava histórias antes de dormir, que não sabia que Laura era capaz de transformar macarrão instantâneo num banquete real apenas com o poder da imaginação. O cheiro de queijo derretido começou a se espalhar pela casa, um aroma que normalmente a faria sorrir. Hoje, apenas aumentava o nó em sua garganta. Como Ricardo podia fazer isso? Ele mal via Sofia. Suas visitas eram esporádicas, repletas de presentes caros que tentavam compensar a ausência de afeto genuíno, de tempo de qualidade. Ele não sabia qual era a comida favorita de Sofia, qual era seu medo noturno, qual o nome de sua professora. Mas ele tinha o dinheiro, o status, a aparência de estabilidade que os tribunais tanto valorizavam. Laura levantou-se, os músculos tensos. Precisava ser forte. Por Sofia. Olhou para a filha, completamente absorta em seu desenho, a língua entre os dentes em concentração. Aquela pequena criatura era seu universo, sua razão de existir. E ela lutaria por ela com todas as armas que possuía, mesmo que fossem apenas o amor incondicional e uma fé desesperada na justiça. "A pizza está quase pronta, meu anjo!" anunciou, tentando injetar uma alegria que não sentia em sua voz. A noite se arrastaria, cada tic-tac do relógio da cozinha amplificando sua ansiedade. Ela checaria Sofia, dormindo uma dúzia de vezes. Gravaria cada detalhe de seu rosto sereno, temendo que fosse a última noite em que a teria ali, segura em seus braços, sob seu teto. O apartamento modesto, com suas paredes finas e móveis de segunda mão, era um palácio comparado ao vazio que se instalaria se Ricardo vencesse. A pizza saiu do forno, borbulhante e imperfeita, assim como suas vidas. Sentaram-se no chão da sala,
usando a mesinha de centro como apoio, e comeram em um silêncio confortável para Sofia, tenso para Laura. Cada mordida era difícil de engolir. Mais tarde, com Sofia já adormecida, em seu pequeno quarto decorado com estrelas que brilhavam no escuro, um presente de Laura para afastar os pesadelos, ela se permitiu desabar. Sentada à mesa da cozinha, a luz fria da geladeira como única companhia, as lágrimas vieram, silenciosas e amargas. Eram lágrimas de medo, de raiva, de impotência. Mas por baixo de tudo, uma corrente de determinação começava a se formar. Ricardo podia ter o dinheiro e o poder, mas ela tinha algo que ele jamais compreenderia: o laço indestrutível entre uma mãe e sua filha. E por esse laço, ela enfrentaria o inferno. Amanhã seria o primeiro dia dessa batalha, e ela não cairia sem lutar. O cheiro de frango assado com alecrim e limão pairava no ar, um aroma que Laura aprendera a aperfeiçoar, porque era o prato favorito de Ricardo. O apartamento em que moravam na época, um duplex moderno com janelas panorâmicas que se abriam para o brilho da cidade, estava impecável. Chão encerado, balcões sem uma migalha, as camisas de Ricardo lavadas, passadas e penduradas no closet em uma ordem cromática que beirava o obsessivo. Laura, então, com 24 anos, olhava para sua obra com um misto de orgulho e uma exaustão que mal ousava admitir. Sofia, com apenas 3 meses de vida, finalmente dormia no berço do quarto ao lado. Um pequeno anjo de bochechas rosadas, cujo choro, por horas a fio, parecia ecoar o cansaço e a solidão que se avolumavam no peito de Laura. Seu corpo ainda estava pesado, diferente. As curvas suaves da juventude haviam sido remodeladas pela gravidez e pelo parto, transformadas em um novo mapa que ela mesma mal reconhecia. Mas seu coração estava irrevogavelmente atado. Aquele pequeno ser que agora ditava o ritmo de seus dias e noites. Ela se lembrava dos primeiros tempos com Ricardo como um turbilhão de paixão. Ele era mais velho, confiante, um advogado em ascensão com um charme que a fizera sentir-se a mulher mais especial do mundo. Encantara-a com jantares em restaurantes badalados, com a promessa de um futuro brilhante e com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Largara sua pequena cidade, seus sonhos incipientes de uma carreira artística, para segui-lo, para construir aquele ninho que agora parecia mais uma gaiola dourada. A vida tinha sido uma felicidade vertiginosa. As mãos de Ricardo, traçando suas curvas com fome, seus beijos urgentes sob o brilho dos neons da cidade. Mas isso fora antes da barriga crescer, esticando sua pele em novas direções. Antes de Sofia. O relógio na parede da cozinha, um presente de casamento caro dos pais de Ricardo, marcava 8 da noite. Ricardo estava atrasado. De novo. O frango esfriava sob o papel alumínio. Quantas refeições ela já preparara com esmero, apenas para vê-las intocadas ou comidas às pressas, com ele já pensando na reunião do dia seguinte. Quando Sofia nasceu, a distância entre eles, que antes era uma fissura sutil, começou a se alargar, transformando-se num abismo. Ricardo mal tocava na bebê. Suas mãos, antes tão ávidas por Laura, pareciam hesitantes, quase receosas diante da pequenez e da fragilidade de Sofia. Coisa de pai de primeira viagem, Laura dizia a si mesma, tentando afastar a pontada de angústia. Ele precisa de tempo para se acostumar. Mas o tempo passava, e a hesitação de Ricardo transformava-se em indiferença. As noites com clientes se estendiam, sua pasta de couro tornando-se uma companheira mais constante do que Laura. Ela se via perambulando sozinha pelos corredores do supermercado, empurrando um carrinho com uma mão e acalentando Sofia com a outra, sentindo os olhares de pena das outras mães. A gota d'água, o momento em que a venda de seus olhos não apenas caiu, mas se estilhaçou,
veio numa noite particularmente escura, um mês antes da cena da pizza. Sofia dormia, o apartamento silencioso, exceto pelo zumbido distante do tráfego. Laura, vestindo uma camiseta larga que não escondia a maciez de seu corpo pós-parto, parou diante de Ricardo no quarto deles. Ele afrouxava a gravata, o olhar distante, perdido em algum cálculo de sua vida corporativa. Ricardo, ela começou, a voz trêmula, as palavras engasgadas por semanas de silêncio e mágoa acumulada. Por que você está tão frio? Comigo? Com a Sofia? Ele suspirou, um som cansado, impaciente, como se ela fosse mais uma interrupção em seu dia atribulado. Seus olhos evitaram os dela. Não é você, Laura, ele disse, o tom cortante, quase clínico, como se estivesse apresentando um relatório. Quer dizer, não é você como pessoa. Laura franziu o senho, confusa. Então o que é? Ele parou de mexer na gravata, finalmente olhando para ela, mas com um distanciamento que a gelou por dentro. É só que seu corpo está diferente agora, depois do parto. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Ou talvez as palavras que a feririam menos, embora o estrago já estivesse feito. Não é mais imaculado, entende? Parece estranho para mim. Ele encolheu os ombros, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo, como se o sacrifício dela, horas de trabalho de parto, um corpo que se abrira e se doara para trazer ao mundo a filha deles, fosse uma falha, uma imperfeição que o repelia. O ar pareceu fugir dos pulmões de Laura. Cada palavra era um tapa, uma punhalada gelada. Imaculado, ela repetiu, a voz um fio. Meu corpo te deu uma filha, Ricardo. E é isso que você pensa? Pela primeira vez, ela ouviu claramente. Não o advogado charmoso que a conquistara, não o homem com quem sonhara construir uma família, mas um estranho superficial. Um homem que valorizava a perfeição estética acima do amor, do companheirismo, do milagre que eles haviam criado juntos. Aquele homem à sua frente não via a beleza na transformação, na força que seu corpo demonstrara. Via apenas uma forma que não se encaixava mais em seus padrões. Ela queria gritar, sacudi-lo, fazê-lo entender a profundidade da ferida que ele acabara de abrir. Mas em vez disso, um torpor a invadiu. Ela apenas assentiu, engolindo a dor, o gosto amargo da humilhação. Entendo, sussurrou, virando-se para que ele não visse as lágrimas que começavam a queimar em seus olhos. Naquela noite, enquanto Ricardo roncava suavemente ao seu lado, alheio à tempestade que provocara, Laura se convenceu de que estava exagerando. Ele estava estressado com o trabalho. Pais de primeira viagem ficavam confusos. Ele voltaria ao normal. Ela se agarraria a essa esperança por Sofia. Mas a rachadura se formara. E a cada dia, a cada novo gesto de indiferença, a cada noite em que ele chegava tarde, com o cheiro sutil de um perfume feminino que não era o dele impregnado em suas roupas, a rachadura se alargava, tornando-se uma fenda intransponível. A porta da frente se abriu com um clique suave, sobressaltando-a daquelas lembranças dolorosas que ainda tinham o poder de roubar seu fôlego, mesmo anos depois. Ricardo entrou, o terno impecável, de sempre um pouco amassado, o cabelo perfeitamente penteado agora, com alguns fios desalinhados. Havia um leve odor de uísque pairando ao redor dele. Oi, ele disse, jogando a pasta de couro ao lado da porta, sem sequer olhá-la. Foi direto para a geladeira, pegando uma cerveja long neck. O jantar está pronto, Laura disse, a voz suave, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Frango, do jeito que você gosta. Ele abriu a cerveja com um estalo. Tive uma reunião tardia, respondeu sem se virar.
Já comi com a equipe. Esquento amanhã. Ele se jogou no sofá, ligando a televisão. O brilho de um jogo de beisebol preencheu o silêncio tenso. As mãos de Laura se fecharam sobre o pano de prato que segurava. Horas. Ela passara horas cozinhando, equilibrando os cuidados com Sofia, as mamadas, as trocas de fralda, enquanto Ricardo provavelmente ria com colegas em algum bar sofisticado do centro. A Sofia esteve um pouco enjoada hoje. Ela tentou, buscando uma ponte, qualquer coisa que o trouxesse para o mundo deles. Mas ela sorriu. Você precisava ver o sorriso dela hoje. Legal. Ricardo murmurou, os olhos fixos na tela, onde um jogador rebatia um home run. Vejo ela mais tarde. Mas ele não se moveu. Seu foco estava totalmente no jogo, como se Sofia, sua filha de 3 meses, fosse uma nota de rodapé em sua vida agitada. Laura voltou-se para a pia, seu reflexo pálido e fantasmagórico na janela escura. Estava exausta, drenada pelo ciclo interminável de limpar, cozinhar, lavar e passar as roupas dele, administrar as contas e cuidar de Sofia, quase inteiramente sozinha. 95% da criação dos filhos recaía sobre seus ombros. As noites embalando um bebê choroso, os dias acalmando febres e cólicas, enquanto Ricardo passava os fins de semana jogando golfe com amigos ou viajando a trabalho. Ele acreditava que seu salário poupudo lhe dava o direito de chegar em casa, tirar os sapatos e deixar a paternidade para ela, reservando seus momentos de lazer para hobbies que não os incluíam. O choro agudo e necessitado de Sofia cortou o silêncio, vindo do quarto. Laura largou o pano de prato, apressando-se para o berçário. Levantou a filha, sentindo o calorzinho do corpo pequeno contra o seu. Um bálsamo para sua alma ferida. Embalou-a suavemente, cantarolando uma canção de ninar. Os olhinhos de Sofia, tão parecidos com os seus, piscaram e se fecharam, a mãozinha minúscula agarrando seu dedo. Eu te peguei, Laura sussurrou, beijando sua testa. Eu sempre vou te proteger. O amor era feroz, um fogo que a mantinha de pé, mas nem mesmo esse fogo conseguia queimar a solidão que a consumia. De volta à sala, Ricardo continuava no sofá, o rugido do jogo abafando o choro anterior de Sofia. Laura parou na soleira da porta, observando-o bebericar sua cerveja, seu mundo intocado pelo delas. Ricardo, ela disse, a voz baixa, mas firme. Você pode me ajudar com ela amanhã? Só por 1 hora. Eu preciso de uma pausa. Preciso resolver umas coisas do meu trabalho. Ele ergueu os olhos, a irritação brilhando em seu rosto por uma fração de segundo. Tenho uma partida de golfe marcada com clientes importantes. Ele respondeu, o tom final. Você dá conta, Laura. Você é ótima com ela. Ele voltou a atenção para a TV, dispensando suas necessidades, sua exaustão. Naquele momento, observando-o ali, tão perto e ao mesmo tempo a universos de distância, Laura compreendeu. O amor que ela sentira, a paixão que a arrebatara, tudo isso se baseara numa ilusão, num personagem que Ricardo criara para conquistá-la. O homem de verdade era aquele ali, no sofá, egoísta, superficial, incapaz de uma conexão genuína. A crueldade dele não era apenas nas palavras, mas na omissão, na indiferença calculada. E essa indiferença doía mais do que qualquer insulto. Era o lento e agonizante apagar de uma chama que um dia ela acreditara ser eterna. O telefone. Começou com o telefone. Ricardo sempre fora grudado no aparelho. Uma exigência da vida corporativa, dos e-mails urgentes que chegavam a qualquer hora do dia ou da noite. Mas isso era diferente. Uma nova senha que ele não compartilhou. A tela sempre virada para baixo quando o deixava sobre a mesa. A maneira como ele se afastava para atender certas ligações,
a voz caindo para um murmúrio inaudível se Laura se aproximava. Pequenos sinais, como pedrinhas no sapato, que a princípio ela ignorou, culpando seu próprio cansaço, a paranoia de uma esposa que se sentia cada vez mais negligenciada no ciclo interminável de cozinhar, limpar e cuidar de uma Sofia que agora engatinhava pela casa, exigindo atenção constante. Ele continuava com suas noites com clientes, seus fins de semana de golfe essencial para networking. Laura engolia em seco, tentando manter a fachada de um casamento funcional, principalmente por Sofia. O abismo entre eles, no entanto, era palpável. Um silêncio frio que preenchia os espaços onde antes havia risos e conversas. A curiosidade, no entanto, é uma semente teimosa. E a intuição feminina, uma força poderosa. Numa noite particularmente fria, Ricardo havia saído para mais um desses jantares inadiáveis. Sofia dormia profundamente, exausta após um dia de descobertas. Laura arrumava a sala, recolhendo os brinquedos espalhados, quando viu o celular dele sobre o balcão da cozinha. Por um lapso inexplicável, ele o esquecera ali. E mais surpreendente ainda, a tela estava desbloqueada. Seu coração começou a bater mais rápido. Era errado. Invasão de privacidade. Ela não deveria. Mas uma força maior, uma necessidade visceral de saber a verdade, de confirmar ou dissipar as sombras que a assombravam, a impeliu. Com as mãos trêmulas, ela pegou o aparelho. O nome Viviane saltou aos seus olhos em uma troca de mensagens recentes. Viviane, uma colega de trabalho dele, mencionada casualmente algumas vezes. As mensagens começaram inofensivas, piadas internas, comentários sobre o trabalho. Mas à medida que Laura rolava da tela para baixo, o tom mudava. Flertes, emojis de coração. E então, as fotos. Um ardor subiu por sua garganta, queimando seus olhos. Fotos explícitas. Viviane, seminua, em poses provocantes, e as respostas de Ricardo, sugestivas, lascivas. Saudades de você esta noite, Viviane escrevera. Quando será nosso próximo almoço especial? A resposta dele. Mal posso esperar, minha deusa. Logo. Um nó se formou no peito de Laura, tão apertado que ela mal conseguia respirar. As datas das mensagens remontavam a pelo menos 6 meses. 6 meses de enganos, de mentiras sussurradas, de uma vida dupla que ele orquestrara com uma frieza calculada. O advogado charmoso, o marido dedicado, tudo uma farsa. Ali, na tela brilhante daquele celular, estava a prova irrefutável da profundidade de sua traição. O clique da porta da frente a fez sobressaltar. Ricardo entrou, o terno impecável, um leve e estranho cheiro de colônia que não era a dele pairando no ar. Ele pareceu surpreso ao vê-la acordada, parada no meio da cozinha, o celular na mão como uma arma fumegante. Você está acordada até tarde, ele comentou, afrouxando a gravata, os olhos desviando rapidamente para o aparelho em suas mãos. O que é isso? A voz de Laura saiu firme, surpreendentemente calma, embora seu interior fosse um turbilhão de dor e fúria. Quem é Viviane, Ricardo? Ela ergueu o celular, a tela ainda acesa com as mensagens incriminatórias. Isso não me parece conversa de trabalho. O rosto dele se contraiu. Um flash de pânico cruzou seus olhos antes que ele conseguisse forçar uma risada nervosa. Ah, isso? Não é nada, Laura. Apenas uma brincadeira entre colegas. Você está exagerando as coisas. Ele estendeu a mão para pegar o celular, mas ela recuou, os olhos fixos nos dele. Não minta para mim, ela disse, a voz subindo uma oitava. Isso não são brincadeiras. Fotos, Ricardo? Almoços secretos? Há quanto tempo? Suas mãos tremiam, a traição uma dor física que a rasgava por dentro. O ranger do berço de Sofia, no quarto ao lado,
a fez baixar a voz, não querendo acordar a filha. Ricardo suspirou, passando a mão pelo cabelo, o verniz de sua calma começando a rachar. Tudo bem, ele disse, o tom agora cortante, como se estivesse admitindo uma falha num caso perdido. Faz 6 meses, mas é puramente físico, Laura. Não significa nada. Eu ainda amo você. Ele deu um passo em sua direção, os olhos tentando transmitir uma sinceridade que suas palavras não continham. Laura sentiu o fôlego falhar, as lágrimas finalmente queimando suas pálpebras. Você me ama, ela sussurrou, a voz embargada. Você tem dormido com ela por meio ano e você me ama? E Sofia, você pensa nela quando está se esgueirando por aí? Eu errei, Ricardo disse, as mãos levantadas em sinal de rendição. Vamos consertar isso, por Sofia. Vamos fazer terapia de casal, resolver nossos problemas. Sua voz era séria, mas seus olhos calculistas já reescreviam a narrativa a seu favor. Laura queria acreditar. Oh, como ela queria, pelo bem de Sofia. Imaginou a confusão da filha, uma vida dividida entre 2 casas, a tristeza em seus olhinhos. E então, com o coração em pedaços, mas agarrando-se a um fio de esperança, ela concordou. As sessões de terapia começaram. Ricardo era o retrato do marido arrependido, eloquente em suas promessas de mudança, em suas declarações de amor redescoberto. Laura, cautelosa, permitiu-se uma pequena fresta de otimismo. Talvez, apenas talvez, eles pudessem reconstruir algo sobre as ruínas. Mas a dúvida persistia, uma sombra incômoda em sua mente. 1 mês depois, impelida por uma intuição que não conseguia ignorar, ela verificou o celular dele novamente. Ele havia mudado a senha, mas numa noite, após ele adormecer exausto, ou fingindo estar, ela conseguiu desbloqueá-lo, usando a data de aniversário de Sofia, uma aposta que se provou correta. As mensagens para Viviane ainda estavam lá, mais recentes, mais ousadas, algumas enviadas nos mesmos dias em que eles haviam tido sessões de terapia, momentos depois dele jurar fidelidade e arrependimento. Mal posso esperar para te ver depois dessa palhaçada. Ele escrevera numa delas, a data carimbada, logo após uma sessão onde ele chorara e pedira perdão a Laura. A mentira contínua, descarada, cruel, foi o golpe final. Aquele que estilhaçou qualquer resquício de esperança, qualquer possibilidade de reconciliação. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo se arrumava para o trabalho, assobiando uma melodia qualquer, como se nada tivesse acontecido, Laura o confrontou. Não houve gritos, não houve lágrimas. Apenas um vazio gelado e uma resolução inabalável. Eu quero o divórcio, Ricardo. As palavras saíram com uma clareza surpreendente, como se uma porta, há muito emperrada, tivesse finalmente se aberto, liberando-a. O rosto de Ricardo mudou instantaneamente. A máscara de contrição desapareceu, substituída por uma carranca de fúria mal contida. Seus olhos se estreitaram, uma mistura de culpa e veneno brilhando neles. Você está acabando com a nossa família, ele sibilou, dando um passo ameaçador em sua direção. Você acha que pode simplesmente ir embora? Você vai se arrepender disso, Laura. A voz era baixa, uma ameaça envolta em seda. Pela primeira vez, Laura viu a crueldade vingativa que se escondia sob o charme dele. Uma crueldade alimentada por sua própria vergonha e pela recusa dela em continuar sendo enganada. Mas o medo que antes a paralisava havia se transformado em algo diferente. Uma força tranquila. Ela o encarou, as mãos firmes ao lado do corpo. A única coisa de que me arrependo é ter confiado em você, ela disse, a voz calma, mas carregada de uma convicção que o fez recuar. Sofia merece mais, e eu também. Ela se virou, caminhando em direção ao quarto de Sofia, sua determinação
um escudo contra o olhar fulminante dele. A guerra estava apenas começando, ela sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, Laura sentiu que não estava mais lutando contra fantasmas. Estava lutando por sua liberdade e pela chance de um futuro onde a verdade e o respeito fossem mais do que palavras vazias. O divórcio não foi o fim da aprovação de Laura. Foi o prelúdio de uma guerra. Ricardo, ferido em seu orgulho colossal e talvez temendo as implicações financeiras de uma separação litigiosa onde sua infidelidade era um fato, não se contentou em apenas lutar pela divisão de bens. Ele decidiu que queria a única coisa que sabia que a destruiria por completo: Sofia. E para consegui-la, não haveria limites para sua crueldade. Começou sutilmente, com telefonemas para amigos em comum, sua voz carregada de uma tristeza ensaiada. Ele pintava Laura como uma mulher desequilibrada, que o havia traído primeiro. Uma inversão grotesca da realidade. E que agora, num ato de vingança, queria aliená-lo da filha. Depois, os sussurros se tornaram mais audíveis, mais venenosos. Em um churrasco de um antigo colega de trabalho de Ricardo, para o qual Laura ingenuamente ainda fora convidada, ela ouviu da cozinha uma conversa na varanda. Dizem que ela sempre teve problemas, sabe? Gastava demais, nunca estava satisfeita. E agora negligencia a menina, vive correndo atrás desses bicos de design, deixando a Sofia faminta. As palavras proferidas por alguém que ela considerava uma amiga foram como um soco no estômago. Seu telefone, antes repleto de convites para cafés e grupos de mães, silenciou-se. As pessoas começaram a atravessar a rua para não cruzar com ela. Até mesmo seus pais, idosos e vivendo em outra cidade, receberam ligações da mãe de Ricardo. Uma matriarca gélida e manipuladora, insinuando que Laura era uma mãe instável e incapaz. O isolamento era um veneno lento, cada cochicho erodindo sua confiança, seu mundo social encolhendo até se resumir às risadas de Sofia e ao eco de seu próprio coração teimoso, que se recusava a parar de bater por sua filha. O dia da primeira audiência de custódia amanheceu cinzento e opressor, um reflexo perfeito do estado de espírito de Laura. O tribunal de família tinha o cheiro acre de desinfetante barato e desespero acumulado. As paredes beges pareciam sugar toda a cor e esperança do ambiente. Beatriz, sua advogada, encontrou-a na entrada, os ombros curvados sob o peso de uma pasta abarrotada de processos. Havia uma gentileza em seus olhos, mas também uma exaustão que não inspirava confiança. "Pronta, Laura?" Beatriz perguntou, ajeitando os óculos. "Pronta?" Laura queria rir. Como alguém poderia estar pronta para ter sua vida dissecada, suas dores expostas, seu amor por sua filha questionado por estranhos em togas? Ela apenas assentiu, o estômago um nó de ansiedade. Do outro lado da sala de espera, Ricardo conversava animadamente com seu advogado. Um homem de meia-idade com um terno impecável e um sorriso que não alcançava seus olhos frios de predador. Dr. Matos. O nome já inspirava um arrepio em Laura, desde que Beatriz lhes mostrara as petições iniciais, repletas de distorções e acusações infundadas. Ricardo parecia relaxado, confiante, como se estivesse ali para fechar mais um negócio lucrativo. E, de certa forma, para ele, era exatamente isso. Sofia era um ativo, uma forma de puni-la. A sala de audiências era pequena e abafada. A juíza, uma mulher de cabelos grisalhos e expressão severa, entrou e o oficial de justiça anunciou o início da sessão. O coração de Laura martelava contra suas costelas como um pássaro aprisionado. Dr. Matos levantou-se, a personificação da segurança e da autoridade. Sua voz, quando começou a falar, era suave, quase paternal, o que a tornava ainda mais perigosa. "Meritíssima", ele começou, dirigindo-se à juíza.
Estamos aqui hoje não apenas para discutir a custódia de uma criança, mas para proteger uma menor da instabilidade e da negligência de uma mãe que, infelizmente, se provou incapaz de prover o ambiente seguro e saudável que a pequena Sofia merece. Laura sentiu o sangue fugir de seu rosto. Beatriz colocou uma mão em seu braço, um pedido silencioso para que se mantivesse calma. Meu cliente, o Sr. Ricardo, continuou o Dr. Matos, gesticulando na direção de Ricardo, que baixou a cabeça num gesto de falsa humildade. É um pai dedicado, um profissional respeitado, que durante anos suportou um casamento marcado pelo desequilíbrio emocional e pelas exigências desmedidas da senhora Laura. Ele tentou, meritíssima, por amor à filha, manter a família unida. Mas a senhora Laura, com sua natureza manipuladora e francamente interesseira, tornou a convivência insuportável. Manipuladora? Interesseira? Laura olhou para Ricardo, incrédula. Ele ousava se fazer de vítima depois de tudo o que fizera? Desde o momento em que tomou conhecimento do sucesso financeiro do Sr. Ricardo, a voz de Dr. Matos tornou-se mais incisiva. A senhora Laura agarrou-se a ele, usando sua riqueza para garantir seu próprio conforto, negligenciando suas responsabilidades como esposa e, mais tarde, como mãe. Agora ela busca não apenas destruir sua reputação, mas também apropriar-se de seus bens, usando a própria filha como um peão nesse jogo cruel. Um murmúrio percorreu a pequena galeria. Laura sentiu os olhares sobre si, julgadores, condenatórios. Como se prova que se amou alguém, que se deu tudo de si, quando o outro lado a pinta como um monstro de cobiça? Temos aqui, meritíssima, provas contundentes da inadequação da senhora Laura. Dr. Matos caminhou até a mesa da juíza, depositando uma série de fotografias. Eram fotos do apartamento de Laura, tiradas sorrateiramente, provavelmente por Ricardo, numa das raras visitas que ele fizera. As fotos mostravam caixas de mudança ainda por desempacotar. Laura mal tivera tempo e dinheiro para organizar tudo após a separação. Louça acumulada na pia de um dia particularmente corrido e alguns brinquedos de Sofia espalhados pelo chão da sala. Cenas de uma vida real, de uma mãe solo lutando para dar conta de tudo, mas nas mãos de Dr. Matos transformavam-se em evidência de caos e desleixo. Essas imagens, meritíssima, retratam as condições em que a senhora Laura pretende criar a pequena Sofia. Um ambiente desorganizado, insalubre, reflexo de sua própria desordem interna. Em seguida, ele brandiu um pequeno dossiê. E há também sua saúde mental, ou a falta dela. Registros médicos, obtidos legalmente de alguns anos atrás, mostram que a senhora Laura buscou tratamento para ansiedade severa. Foi-lhe prescrita medicação. Podemos confiar a segurança e o bem-estar de uma criança a alguém com um histórico tão instável? A sala pareceu girar. Aqueles registros eram da época logo após ela descobrir a traição de Ricardo, quando seu mundo desabara e a ansiedade a consumira. Ela procurara ajuda? Sim, superara aquilo, por Sofia. Mas agora, sua tentativa de se curar era torcida, usada como arma para provar que ela era louca, incapaz. Beatriz levantou-se, a voz um pouco trêmula, mas firme. Meritíssima, essas alegações são infundadas e cruéis. As fotografias foram tiradas de contexto, durante um período de transição extremamente difícil para minha cliente. Os registros médicos são antigos e não refletem o estado atual da senhora Laura, que é uma mãe amorosa e perfeitamente capaz. Ela argumentou sobre o histórico de Ricardo, sua ausência, mas sem provas concretas da infidelidade, já que Laura, em sua dor inicial, não pensara em coletá-las para uso legal. Suas palavras pareciam fracas diante da performance teatral de Dr. Matos. Dr. Matos sorriu com desdém.
Amor não paga contas, meritíssima. Amor não garante acompanhamento psicológico para traumas que uma criança pode sofrer ao viver em um ambiente de constante instabilidade. O Sr. Ricardo pode oferecer a Sofia um lar estável, as melhores escolas, um futuro seguro. Algo que a Sra. Laura, com sua renda incerta e seu histórico preocupante, claramente não pode. Laura queria gritar. Queria expor Ricardo, contar todas as mentiras, a indiferença, a crueldade. Mas as palavras morriam em sua garganta, sufocadas pela injustiça, pelo peso daquelas acusações fabricadas. Ela olhou para Beatriz, buscando um sinal de esperança, mas a advogada apenas balançou a cabeça sutilmente, os olhos cansados, transmitindo a dura realidade. Eles estavam jogando sujo e tinham os recursos para isso. A juíza anotava tudo, o rosto impassível. Para ela, eram apenas argumentos, alegações e contra-alegações. Mas para Laura, era sua vida, o futuro de sua filha, sendo decidido ali, baseado em mentiras e manipulações. O medo que sentira na noite anterior retornou com força total, um monstro gelado apertando seu coração. Como ela poderia vencer uma batalha tão desigual? Carolina sempre fora a sombra discreta na família. Enquanto Ricardo era o sol, o filho pródigo, em torno do qual todos os planetas familiares orbitavam, ela era a lua, pálida e muitas vezes esquecida. Desde a infância, acostumara-se a ouvir os louvores, as conquistas de Ricardo, o melhor aluno, o atleta talentoso, o profissional bem-sucedido, enquanto suas próprias paixões, mais silenciosas e artísticas, eram recebidas com um aceno de cabeça distraído. Ou, pior, com comparações desfavoráveis. Por que você não pode ser mais como seu irmão, Carolina? Tão focado, tão ambicioso. Sua mãe costumava dizer, sem perceber a pequena ferida que abria em sua alma a cada vez. Essa dinâmica a tornara uma observadora perspicaz. Ela via as nuances que os outros, ofuscados pelo brilho de Ricardo, ignoravam. A arrogância disfarçada de confiança, a manipulação sutil sob a capa do charme, uma frieza calculista que ele raramente deixava transparecer para a família. Quando Ricardo se casara com Laura, Carolina sentira uma ponta de esperança. Laura era diferente. Havia uma autenticidade nela, uma bondade genuína e uma criatividade que Carolina admirava secretamente. E Sofia? Sofia era uma luz, uma sobrinha que lhe despertava um carinho imenso, quase maternal. Nos encontros de família, enquanto Ricardo se vangloriava de suas últimas conquistas ou destilava críticas veladas a Laura, Carolina buscava essa companhia da cunhada e da sobrinha, oferecendo um sorriso, um elogio sincero a um desenho de Sofia, um pequeno gesto de solidariedade que Laura, sempre reservada e ferida, talvez nem percebesse completamente. A notícia do divórcio e da subsequente batalha pela custódia a deixara profundamente perturbada. Ouvia as versões de Ricardo, sempre se colocando como a vítima, o pai dedicado, lutando contra uma ex-esposa desequilibrada. Mas algo não se encaixava. Conhecia o brilho nos olhos de Laura quando olhava para Sofia, a paciência infinita com que lhe ensinava as cores ou contava histórias. Não condizia com a figura monstruosa que Ricardo pintava. As palavras da mãe ecoavam em seus ouvidos. Ricardo está sofrendo tanto, coitadinho. Essa Laura é uma víbora. Ainda bem que ele vai tirar a Sofia dela. Carolina apenas assentia, o estômago revirado. A lealdade familiar era um peso, uma corrente que aprendia a narrativa deles. Mas a semente da dúvida, plantada por anos de observação silenciosa, começava a germinar. Numa tarde de sábado, enquanto visitava a casa dos pais, Ricardo estava lá, exultante. A primeira audiência foi um sucesso. Matos destruiu ela. Apresentamos as fotos do chiqueiro onde ela mora, os laudos de quando ela surtou.
A juíza vai ver quem realmente tem condições de criar a Sofia. Ele ria, um som que fez Carolina estremecer. Havia um prazer cruel em sua voz, uma satisfação que ia além da simples busca pela guarda da filha. Era vingança. Naquela noite, Carolina não conseguiu dormir. As palavras de Ricardo, a imagem do sofrimento de Laura, que ela podia apenas imaginar, a risada de Sofia, que talvez fosse silenciada. Tudo isso a assombrava. Lembrou-se de uma senha antiga de Ricardo, da época da faculdade, algo bobo, relacionado ao time de futebol dele e ao seu número da camisa. Campeão 10. Ele era arrogante, mas também previsível em certas coisas. Seria possível que ele ainda usasse variações daquela senha para coisas menos importantes, como um e-mail secundário ou um backup antigo? Era uma chance remota, uma loucura. Mas a inquietação era mais forte. Levantou-se na ponta dos pés, o coração batendo descompassado, e foi até o velho computador da família, que Ricardo às vezes ainda usava quando estava lá. Com as mãos úmidas, digitou o endereço de um dos provedores de e-mail menos seguros que ele costumava usar e tentou a senha. Senha incorreta. Tentou variações. Campeal 10. Ricardo Campeal 10. Nada. Uma última tentativa, quase desistindo. Ricardo Campeal 10. Trocando o O por um 0, um truque comum. A tela piscou e a caixa de entrada se abriu. Carolina prendeu a respiração. Sentia-se uma criminosa, uma traidora, mas a necessidade de saber era avassaladora. Havia poucos e-mails ali, a maioria spam ou coisas antigas. Mas então, uma troca de mensagens recentes com o assunto Estratégia S chamou sua atenção. O remetente era o endereço pessoal do doutor. Matos, o advogado. Clicou e o que leu fez seu sangue gelar. Ricardo, começava o e-mail do advogado. Conforme discutimos, as fotos do antigo apartamento de Ellie ficaram perfeitas. O ângulo que você conseguiu pegar com as caixas e a louça vai dar a impressão exata de desleixo que precisamos. Continue insistindo na narrativa de que ela é um caos. Sobre os registros de terapia, são ouro puro. Mesmo sendo antigos, podemos usá-los para pintar o quadro de instabilidade emocional crônica. Enfatize qualquer comportamento errático que você possa ter testemunhado, mesmo que precise embelezar um pouco os fatos. O importante é que a juíza acredite que ela é um risco para a menina. O e-mail seguinte era de Ricardo. Excelente, Matos! E sobre aqueles incentivos para algumas testemunhas que possam corroborar minha versão sobre a infidelidade dela? Já temos algo? A resposta de Matos era cautelosa, mas clara. Estamos trabalhando nisso. Discreto, mas eficaz. Ninguém poderá rastrear até nós. O importante é minar a credibilidade dela, de todas as formas possíveis. Temos que fazer ela parecer uma péssima mãe, uma pessoa descontrolada. Assim, a guarda de Sofia será nossa sem problemas. Carolina sentiu náuseas. A frieza, a crueldade calculada, a forma como falavam de destruir Laura, de manipular a verdade, de usar a pequena Sofia como um troféu numa guerra de egos. Era monstruoso. Seu irmão, o herói da família, era capaz daquilo. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguiu controlar o mouse. Lágrimas de raiva e decepção escorriam por seu rosto. Não era apenas uma batalha judicial, era uma execução moral, orquestrada nos mínimos detalhes. E Laura estava sozinha, lutando contra um Golias com armas invisíveis. O que fazer? A lealdade à família gritava para que ela fechasse aquela janela, esquecesse o que vira, fingisse ignorância. Seus pais jamais a perdoariam se ela se voltasse contra Ricardo. Sua mãe a renegaria. Seria o fim de sua relação com eles, já tão frágil. Mas então, a imagem de Sofia veio à sua mente. O sorriso fácil, os olhinhos brilhantes e confiantes. A menina
merecia a verdade. Merecia uma mãe que a amava incondicionalmente, não um pai que a usava como arma. E Laura não merecia ser destruída daquela forma. Com uma resolução súbita que surpreendeu a si mesma, Carolina começou a agir. Imprimiu cada um daqueles e-mails. Depois, com um pendrive velho que encontrou numa gaveta, copiou toda a troca de mensagens, os arquivos originais, tudo. O suor frio escorria por suas costas. Cada clique da impressora parecia um trovão na quietude da noite. Guardou os papéis e o pendrive dentro de um envelope pardo, escondendo-o no fundo de sua bolsa. O peso daquelas provas era físico, uma carga em seus ombros. Sabia que, ao tomar aquela decisão, estava cruzando uma linha da qual não haveria retorno. Estava escolhendo um lado, e o lado de sua família, o lado de seu irmão, não era o lado da justiça. Não sabia exatamente como faria, mas aquelas provas chegariam às mãos certas. Laura precisava delas. Sofia precisava delas. E Carolina, pela primeira vez na vida, sentiu que sua voz silenciosa, sua existência na sombra, poderia finalmente fazer uma diferença real. O custo seria alto, ela não tinha dúvidas. Mas o custo de seu silêncio seria a alma de uma criança e a destruição de uma mulher inocente. E esse era um preço que ela não estava disposta a pagar. O ar na sala de audiências, no dia da sentença, ou o que Laura temia ser sua sentença, era ainda mais rarefeito e opressor do que da primeira vez. Cada respiração parecia um esforço. Ela se sentara ao lado de Beatriz, as mãos geladas entrelaçadas no colo, o olhar fixo num ponto qualquer da parede, para não ter que encarar o sorriso triunfante que Ricardo exibia do outro lado da sala. Ele e Doutor. Matos cochichavam, confiantes, como se a vitória já estivesse selada. E a julgar pela expressão sombria da juíza após as últimas provas apresentadas pela acusação, mais testemunhos duvidosos, mais distorções, Laura sentia o chão sumir sob seus pés. Beatriz havia lutado bravamente, com os poucos recursos que tinha. Tentara desqualificar as testemunhas, apontar as inconsistências, mas era como tentar deter um maremoto com um balde. A narrativa de Ricardo, habilmente construída por Doutor. Matos parecia ter convencido a todos. Laura era a mãe negligente, instável, uma ameaça ao bem-estar de Sofia. Meritíssima! As evidências são claras e incontestáveis, doutor. Matos perorava em suas considerações finais, a voz untuosa ecoando pela sala. A senhora Laura, por mais que professe amor por sua filha, simplesmente não possui as condições emocionais ou financeiras para prover o cuidado necessário. O senhor Ricardo, por outro lado, oferece um futuro de estabilidade, segurança e oportunidades. A decisão, embora difícil, é óbvia para quem verdadeiramente se importa com o futuro da pequena Sofia. Laura fechou os olhos, uma lágrima solitária, escapando e traçando um caminho quente por sua bochecha. Era o fim. Eles haviam vencido. A imagem de Sofia sendo levada para longe, seus bracinhos estendidos, seu choro. A dor era física, uma lança atravessando seu peito. A corte fará um breve recesso de 15 minutos antes de anunciar a decisão. A voz da juíza cortou o ar, oferecendo um adiamento cruel à sua agonia. Assim que a juíza se retirou, Laura sentiu as pernas fraquejarem. Beatriz a amparou. Calma, Laura, ainda não acabou. Mas seus olhos diziam o contrário. No corredor barulhento, Laura encostou-se na parede, tentando controlar a respiração ofegante. Sofia, que ficara sob os cuidados de uma vizinha durante a audiência, seria trazida em breve para, ironicamente, ouvir a decisão que selaria seu destino. Onde estava a justiça? Carolina assistira
tudo da última fileira da galeria, o coração apertado como um torno. A performance de Dr. Matos, a arrogância de Ricardo, o desespero silencioso de Laura. Cada momento era uma tortura. Durante o recesso, viu Laura sair cambaleante e soube que não podia mais esperar. O envelope em sua bolsa parecia queimar. Ela precisava encontrar Sofia. A menina estava sentada num banco, perto da entrada do tribunal, ao lado da vizinha de Laura, desenhando em um caderno com uma concentração que contrastava com o caos ao redor. Seus cachinhos estavam presos com presilhas coloridas e ela usava um vestidinho amarelo que a fazia parecer um pequeno girassol. Sofia? Carolina aproximou-se, a voz embargada. Sofia ergueu os olhos e um sorriso radiante iluminou seu rosto ao reconhecer a tia. Tia Carol. Ela correu para abraçá-la. Carolina ajoelhou-se, abraçando a sobrinha com força, lutando contra as lágrimas. Oi, meu amor, você está bem? Sim. Eu fiz um desenho para a mamãe, Sofia disse, mostrando um papel com um sol sorridente e duas figuras de palito de mãos dadas. O coração de Carolina se partiu. Ela tirou o envelope pardo da bolsa, as mãos trêmulas. Sofia, escuta com atenção. A tia Carol tem algo muito, muito importante aqui. Seus olhos encontraram os da menina, suplicantes. Você precisa entregar isso para a sua mamãe, só para ela. E diga que é um presente da tia Carol e que ela precisa ver agora. Você promete? Sofia olhou para o envelope, depois para o rosto aflito da tia. É segredo? É um segredo muito importante para ajudar a mamãe. Carolina sussurrou, a voz carregada de urgência. Você é uma menina muito esperta e corajosa. Eu sei que você consegue. Colocou o envelope nas mãozinhas de Sofia, que o segurou com solenidade. Tá bom, tia Carol. Vou dar para a mamãe. Carolina deu um último beijo na testa da sobrinha e se afastou rapidamente, antes que sua coragem fraquejasse ou que alguém a visse. De volta à sala de audiências, a tensão era quase insuportável. Laura estava sentada, pálida como cera, quando Sofia entrou, acompanhada pela vizinha. A menina correu para o colo da mãe, entregando-lhe o envelope. Mamãe, a tia Carol mandou te dar. Ela disse que é muito importante. E para você ver agora. Laura olhou para o envelope, confusa. Carolina? O que poderia ser? Com as mãos hesitantes, ela o abriu. Dentro, uma pilha de papéis impressos e um pequeno pendrive. Começou a ler a primeira página e seus olhos se arregalaram. E-mails, entre Ricardo e Dr. Matos, detalhando um plano. Um plano para destruí-la. Todos de pé. A voz do oficial de justiça anunciou o retorno da juíza. Laura mal registrou. Seu cérebro tentava processar a enormidade do que tinha em mãos. Olhou para Beatriz, os olhos arregalados, e empurrou os papéis na direção dela. Beatriz começou a ler, a expressão mudando de cansaço para choque e, em seguida, para uma fúria contida. A juíza sentou-se, pigarreou, pronta para proferir sua decisão. O silêncio na sala era absoluto. Ricardo sorria discretamente para seu advogado. Foi então que Sofia, percebendo a angústia no rosto da mãe e talvez a tensão que emanava dos papéis que ela brevemente vislumbrara, lembrou-se das palavras da tia. Muito importante para ajudar a mamãe. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que sua mãe estava triste, com medo, e ela queria ajudar. Com a impulsividade e a coragem pura de uma criança de 6 anos, Sofia escorregou do colo de Laura, pegou um dos papéis que caíra no chão e, antes que alguém pudesse impedi-la, ficou de pé sobre o banco e anunciou com sua vozinha clara, que ecoou inesperadamente na sala silenciosa. Eu quero ler uma coisa! Todos os olhares se voltaram para ela. A juíza,
ergueu as sobrancelhas, surpresa. Ricardo e Dr. Matos pareceram confusos, depois divertidos. Laura e Beatriz congelaram. Sofia, alheia à comoção que causava, começou a ler, soletrando algumas palavras mais difíceis, mas com uma clareza surpreendente. Papai, o moço do seu e-mail, o Dr. Matos, disse que as fotos do apartamento velho da mamãe são perfeitas e que é para usar os papéis do médico da mamãe, para fazer ela parecer doida. Um arquejo coletivo percorreu a sala. O sorriso de Ricardo congelou, transformando-se numa máscara de horror. Dr. Matos levantou-se abruptamente. Meritíssima, isso é um absurdo! Uma criança! Mas Sofia continuou, agora olhando para o papel com mais afinco, como se decifrasse um código secreto. Ele disse também para falar coisas feias da mamãe, para ela não poder cuidar de mim. Lágrimas começaram a brotar nos olhos da menina, não por entender completamente o significado, mas por sentir a carga negativa daquelas palavras. Mas a minha mamãe cuida de mim, ela faz pizza de coração. A juíza bateu o martelo. Silêncio! Ordem na corte! Seus olhos, antes severos, agora continham uma mistura de espanto e algo que se assemelhava à compaixão ao olharem para a pequena figura no banco. Laura estava paralisada. Uma mistura de choque, pavor e um orgulho doloroso pela filha. Beatriz, porém, recuperou-se rapidamente. Levantou-se, pegando os papéis das mãos de Laura e o pendrive. Meritíssima! A voz de Beatriz soou firme, vibrante pela primeira vez. Peço perdão pela interrupção e pela forma inusitada como esta evidência veio à tona, mas acabamos de receber material que comprova de forma inequívoca uma conspiração orquestrada pelo Sr. Ricardo e seu advogado para fabricar provas, difamar minha cliente e fraudar este tribunal. Ela estendeu o envelope à escrivã. Temos aqui cópias de e-mails trocados entre o Sr. Ricardo e o Dr. Matos, detalhando seus planos para manipular fotografias, usar indevidamente registros médicos confidenciais e possivelmente subornar testemunhas. O pendrive contém os arquivos originais. Isso não é apenas uma disputa de custódia meritíssima. Isso é uma tentativa criminosa de obstrução da justiça. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Ricardo estava lívido, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a mesa. Dr. Matos balbuciava protestos incoerentes. A juíza olhava para os papéis que a escrivã lhe entregara, a expressão tornando-se mais sombria a cada linha que lia. Sofia, assustada com a própria audácia e com a reação dos adultos, correu para os braços de Laura, que a apertou com força, o coração transbordando de um amor e uma gratidão tão intensos que quase a sufocavam. No meio daquele pesadelo, a voz inocente de sua filha, armada com a verdade que lhe fora entregue por um ato de coragem de Carolina, havia acabado de acender uma pequena, mas poderosa, chama de esperança. A sala do tribunal permaneceu em um silêncio tenso e expectante, enquanto a juíza lia, com uma lentidão agonizante para Laura, cada página dos e-mails fornecidos. Seu rosto, antes uma máscara de imparcialidade severa, contorcia-se em expressões de incredulidade e, por fim, de uma fúria fria e contida. Ricardo afundara na cadeira, o rosto pálido e suarento, evitando o olhar fulminante que a juíza lhe lançava periodicamente. Dr. Matos, por sua vez, parecia ter encolhido, seu ar de superioridade substituído por uma nervosa apreensão. Após o que pareceu uma eternidade, a juíza finalmente pousou os papéis sobre a mesa, o som ecoando como um trovão no silêncio. Ela encarou Ricardo e seu advogado por um longo momento, seus olhos como lascas de gelo. Este tribunal, ela começou, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia contestação, foi confrontado com uma tentativa desprezível e calculista de obstrução da justiça
de manipulação da verdade e de difamação. As evidências apresentadas, cuja autenticidade será rigorosamente verificada, apontam para uma conspiração que choca e enoja. Ela fez uma pausa, seu olhar varrendo a sala, antes de pousar em Laura, que segurava Sofia firmemente em seus braços. Havia um brilho diferente nos olhos da juíza agora, algo que se assemelhava a respeito. Considerando a gravidade das ações perpetradas pelo Sr. Ricardo e seu representante legal, e levando em conta o bem-estar primordial da menor, Sofia, que demonstrou um laço de afeto e segurança inquestionável com sua mãe, a senhora Laura. A juíza continuou, cada palavra caindo como um veredito. Este tribunal concede a guarda integral e unilateral da menor Sofia à sua mãe, Laura. O senhor Ricardo terá seus direitos de visita suspensos até que uma avaliação psicológica completa seja realizada e novas deliberações ocorram. Adicionalmente, cópias destes autos e das novas evidências serão encaminhadas ao Ministério Público para que se investigue a possível ocorrência dos crimes de perjúrio, falsificação de provas e fraude processual por parte do senhor Ricardo e do Dr. Matos. Um suspiro coletivo escapou de Beatriz. Laura sentiu como se um peso esmagador que carregara por meses fosse subitamente retirado de seus ombros. As lágrimas vieram, desta vez não de medo ou tristeza, mas de um alívio tão profundo que a deixou sem fôlego. Ela escondeu o rosto nos cabelos de Sofia, que lhe deu um beijo estalado na bochecha. Não chora, mamãe. Eu li o papel para ajudar. Você ajudou, meu amor. Você ajudou muito. Laura conseguiu dizer, a voz embargada. Ricardo estava lívido, levantando-se de um salto, mas foi contido por um gesto enérgico da juíza e pelo olhar apavorado de seu próprio advogado, que parecia já calcular as consequências para sua carreira. A imagem do homem poderoso e arrogante desmoronando era para Laura uma justiça poética, embora a vitória tivesse um gosto agridoce, manchada pela dor e pela traição que a precederam. Nos dias que se seguiram, Laura flutuou numa névoa de incredulidade e exaustão. A ameaça imediata havia passado. Sofia estava segura. Mas a imagem de Carolina, o ato de coragem silencioso que mudara tudo, não saía de sua mente. Por que ela fizera aquilo? E onde ela estava? Laura tentara ligar para ela, mas o telefone caía direto na caixa postal. Foi Clara, uma amiga em comum dos tempos de faculdade, que ainda mantinha algum contato com a família de Ricardo, quem lhe trouxe as notícias algumas semanas depois. Encontraram-se para um café, e Clara hesitou antes de falar, o rosto sombrio. Laura, sobre a Carolina. Ela começou, mexendo o açúcar em sua xícara com uma lentidão nervosa. A família a deserdou. Estão furiosos. Dizem que ela traiu o próprio sangue, que se aliou a você para destruir o Ricardo. O coração de Laura apertou. O quê? Mas ela só fez o que era certo. Eu sei, Clara suspirou, mas você conhece os pais do Ricardo. Para eles, a imagem da família é tudo. Carolina os envergonhou na visão deles. Ela foi embora, Laura. Fez as malas e sumiu. Ninguém sabe para onde. Deixou apenas um bilhete dizendo que precisava encontrar seu próprio caminho, longe da hipocrisia deles. Culpa. Uma onda avassaladora de culpa inundou Laura. Ela desconfiara de Carolina, a tratara com frieza no supermercado, presumira o pior. E Carolina, em resposta, sacrificara sua família, seu lar, tudo para salvá-la, para salvar Sofia. Eu preciso encontrá-la, Clara, Laura disse, a voz embargada pela emoção. Preciso agradecer, pedir perdão. Eu não sei como, Laura, ela não deixou rastros. Mas Laura não desistiu. Nos meses que se seguiram, enquanto reconstruía sua vida com Sofia, um dia de cada vez, ela dedicou cada momento livre à busca por Carolina.
Contatou antigos colegas, amigos distantes da família, qualquer um que pudesse ter uma pista. A maioria não sabia de nada ou se recusava a falar, temendo a ira da família de Ricardo. A esperança diminuía a cada porta fechada. Até que, quase 6 meses depois, um e-mail anônimo chegou à sua caixa de entrada. Curto, enigmático. Procure por uma artista que pinta o mar. Ela encontrou refúgio onde as ondas quebram com mais força, num lugar ensolarado e distante. Não havia assinatura, nem como responder. Mas era uma pista, a única que tinha. Laura pensou em Carolina, em seu amor pela arte, em seu jeito quieto e observador. Fazia sentido. Ela sempre parecera deslocada, na rigidez de sua família, como uma flor exótica tentando brotar no concreto. Com o pouco dinheiro que conseguira economizar e a ajuda de um pequeno empréstimo de Beatriz, que se recusou a aceitar um não como resposta, Laura comprou 2 passagens para um país distante, conhecido por suas praias e sua vibrante comunidade artística. Era um tiro no escuro, uma aposta movida pela fé e pela necessidade de redenção. A viagem com Sofia foi uma aventura. A menina, agora com quase 7 anos, estava exultante com a novidade, os olhos brilhando para cada nova paisagem. Para Laura, cada quilômetro percorrido era uma mistura de ansiedade e esperança. E se não a encontrasse? E se Carolina não quisesse vê-la? Após dias de busca em pequenas vilas costeiras, mostrando uma foto antiga de Carolina a donos de galerias e cafés, finalmente, numa pequena pousada caiada de branco, com buganvílias coloridas derramando-se pelas paredes, uma senhora de cabelos prateados e sorriso gentil reconheceu a foto. Ah, sim, a moça dos olhos tristes, que pinta o mar como ninguém. Ela aluga um pequeno bangalô no final da praia. É uma alma adorável, mas muito reservada. O coração de Laura disparou. Pegou a mão de Sofia e, juntas, caminharam pela areia branca, o som das ondas embalando seus passos. O bangalô era simples, rústico, com uma varanda de frente para o oceano infinito. E lá estava ela, Carolina, de costas, sentada num banquinho, uma tela à sua frente, os cabelos escuros presos num coque frouxo, alguns fios soltos, acariciados pela brisa marinha. Laura parou, o fôlego preso na garganta. Sofia, porém, não hesitou. Soltou a mão da mãe e correu. Tia Carol! Tia Carol! Carolina virou-se assustada. Seus olhos, ao verem Sofia e depois Laura, arregalaram-se numa mistura de choque, surpresa e algo que parecia medo. O pincel caiu de sua mão, manchando a areia. Laura? Sofia? Sua voz era um sussurro rouco, como se não acreditasse no que via. Sofia já estava em seus braços, abraçando-a com a força de um pequeno furacão. Eu senti saudades. A mamãe também sentiu. Laura aproximou-se lentamente, o coração transbordando. As palavras ensaiadas, os pedidos de desculpas, tudo sumiu. Restava apenas a emoção crua. Carolina, ela começou, a voz embargada. Eu sinto tanto. Por tudo. Lágrimas escorriam por seu rosto. Eu fui tão injusta com você. Eu não confiei. E você? Você fez tanto por nós. Arriscou tudo. Carolina levantou-se, ainda segurando Sofia, os olhos marejados. Um pequeno sorriso trêmulo brotou em seus lábios. Laura, você não precisa se desculpar. Eu entendi. De verdade. Eu faria tudo de novo. Sua voz era suave, mas firme. Eu não podia deixar que ele fizesse aquilo com você, com a Sofia. Mas sua família... Carolina deu de ombros. Um gesto que continha uma tristeza resignada, mas também uma nova força. Eles fizeram a escolha deles. E eu fiz a minha. Ela olhou para o mar, depois de volta para Laura. Eu precisava encontrar um lugar onde pudesse respirar, onde pudesse ser eu mesma. E você encontrou? Laura perguntou.
a voz ainda trêmula. Carolina sorriu, e desta vez o sorriso alcançou seus olhos, iluminando-os. Estou encontrando, um dia de cada vez. Ela olhou para Sofia, que agora tentava pegar um pequeno caranguejo na areia. Depois, para Laura. Vocês me encontrarem aqui é uma parte importante disso. Laura deu um passo à frente e, sem pensar, abraçou Carolina. Um abraço que continha anos de mal-entendidos, de dor, mas também de uma gratidão imensa e de um afeto que ela só agora se permitia sentir plenamente. Sofia se juntou ao abraço, formando um pequeno círculo de afeto sob o sol da tarde. Você é a nossa família agora, Carol, Laura disse, a voz embargada, mas firme. De verdade, você é a irmã que eu nunca tive. Carolina apertou o abraço e, pela primeira vez, desde que deixara tudo para trás, sentiu que talvez, apenas talvez, não estivesse mais tão sozinha. O som das ondas parecia aplaudir aquele reencontro, o início de um novo caminho, forjado na coragem, no sacrifício e na força inesperada dos laços escolhidos pelo coração. Os meses que se seguiram ao reencontro foram de uma calmaria agridoce. Laura e Sofia voltaram para casa, mas a conexão com Carolina permaneceu, tecida por longas ligações telefônicas, videochamadas, onde Sofia exibia orgulhosamente seus novos desenhos e Laura compartilhava as pequenas vitórias e os desafios do dia a dia. Carolina, por sua vez, falava de suas pinturas, da luz do lugar distante que a inspirava. Mas havia sempre um tom de quem ainda buscava algo, uma peça faltante em seu quebra-cabeça pessoal. Laura a convidou para visitá-las inúmeras vezes, mas Carolina hesitava, talvez ainda processando as feridas do passado ou temendo reviver a dor da rejeição familiar. A vida de Laura encontrou um novo ritmo. Com a guarda de Sofia garantida, ela pôde se dedicar com mais afinco ao trabalho de design, conseguindo projetos maiores, mais estáveis. O pequeno apartamento, antes um símbolo de sua luta solitária, começou a se parecer mais com um lar, preenchido pelas risadas de Sofia, pelo cheiro de tinta das aulas de arte da menina e pela esperança cautelosa de um futuro mais sereno. Mas o destino, caprichoso e muitas vezes cruel, reservava mais uma provação. Começou com um cansaço persistente, que Laura atribuiu ao excesso de trabalho. Depois, uma palidez que nem o sol do verão conseguia afastar, seguida por uma dor incômoda no abdômen. Exames e mais exames trouxeram um diagnóstico que caiu sobre ela como uma sentença: insuficiência hepática avançada. A causa era incerta, talvez uma doença autoimune silenciosa, talvez uma complicação tardia de algum vírus antigo. O que importava era a urgência. Ela precisava de um transplante de fígado. E precisava logo. O medo que Laura sentiu foi diferente de tudo o que já experimentara. Não era o medo de perder a guarda de Sofia para Ricardo. Era o medo de deixar Sofia completamente sozinha no mundo. Quem cuidaria dela? Quem a protegeria? Ricardo, com sua índole egoísta, jamais seria o pai que Sofia merecia. A ideia de sua filha órfã, ou pior, entregue aos cuidados relutantes dele, era um tormento que a assombrava dia e noite. A busca por um doador começou, uma corrida desesperada contra o tempo. Amigos se ofereceram, mas nenhum era compatível. A lista de espera por um doador cadáver era longa, incerta. Cada dia que passava, Laura sentia suas forças se esvaírem, a cor amarelada de sua pele e olhos um lembrete constante da batalha que seu corpo travava. Foi Beatriz, sua advogada, e agora amiga fiel, quem sugeriu, com hesitação: Laura. E a Carolina? Laura hesitou. Como poderia pedir algo tão monumental? Carolina já havia sacrificado tanto, mas o olhar de Sofia, assustada e confusa ao ver a mãe cada vez mais fraca, quebrou suas resistências.
Com a voz embargada, ela ligou para Carolina. Não pediu nada diretamente, apenas contou, com a honestidade brutal de quem não tem mais nada a perder, sobre a doença, o prognóstico, o medo. Do outro lado da linha, houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. E então, a voz de Carolina, calma e firme como a rocha que Laura tanto precisava naquele momento. Eu estou indo. Me mande os detalhes do hospital. Farei os exames. Sem hesitação, sem ponderar os riscos. Apenas a decisão pura e simples de ajudar. Carolina chegou como um sopro de esperança em meio ao desespero. Era mais magra, o rosto marcado por uma seriedade que não existia antes. Mas seus olhos, ao encontrarem os de Laura, transmitiam uma força tranquila. Ela se submeteu à bateria de exames, à ansiedade da espera. E então, a notícia que pareceu um milagre. Compatibilidade. Perfeita. Os médicos explicaram os riscos da doação intervivos, a complexidade da cirurgia para ambas. Carolina ouviu tudo atentamente, assentindo, sem jamais vacilar em sua decisão. Façam o que for preciso, ela disse simplesmente. A cirurgia foi longa, delicada. Horas em que Sofia, sob os cuidados de Beatriz e Clara, esperou com uma maturidade que ia além de seus poucos anos, desenhando anjos da guarda para a mãe e para a tia. Quando Laura acordou na UTI, a primeira coisa que viu, através da névoa da anestesia, foi o rosto de Carolina ao lado de sua cama. Ela estava pálida, com olheiras profundas, mas sorria. Um sorriso cansado, porém genuíno. Você não se livra de mim tão fácil. Carolina sussurrou, a voz rouca. Disse que éramos irmãs, lembra? Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Laura. Não havia palavras para expressar a gratidão, o amor, a enormidade daquele sacrifício. Carolina não apenas salvara sua vida. Ela dera a Sofia a chance de ter uma mãe, de ter um futuro. A recuperação foi lenta para ambas, mas juntas elas encontraram força. Carolina, mesmo sentindo as dores da cirurgia, não saía do lado de Laura, lendo para ela, ajudando-a com as pequenas coisas, oferecendo um conforto silencioso, que valia mais do que 1000 palavras. Sofia as visitava todos os dias, enchendo o quarto de hospital com seus desenhos coloridos e suas histórias animadas. Uma pequena dose de alegria e normalidade que impulsionava a cura. Meses depois, já em casa, a vida começou a retomar um novo tipo de normalidade. Carolina decidira ficar. O pequeno apartamento de Laura, antes apertado, agora parecia expandir-se para abrigar aquele novo arranjo familiar. As dificuldades financeiras ainda existiam. As contas médicas eram astronômicas e a recuperação de Laura a impedia de trabalhar em tempo integral por um bom período. Mas agora, elas enfrentavam tudo juntas. Carolina começou a vender suas pinturas online, conseguindo uma renda modesta, mas que ajudava. Laura, aos poucos, retomava seus projetos de design e Sofia florescia sob o cuidado e o amor daquelas duas mulheres, que eram seus pilares. Numa tarde de primavera, as três estavam no pequeno quintal dos fundos, que Laura e Carolina, com muito esforço, haviam transformado num pequeno jardim. O sol da tarde dourava suas peles enquanto plantavam malmequeres, suas pétalas vibrantes com uma promessa de dias melhores. Sofia, com as mãos sujas de terra, desenhava num bloco, não mais figuras de palito, mas 3 mulheres de mãos dadas, com um grande coração vermelho pairando sobre elas e tartarugas coloridas aos seus pés. Uma conta do hospital ainda repousava sobre a mesa da cozinha, um lembrete sombrio das lutas futuras. Mas enquanto Laura sentia a mão de Carolina repousar sobre a sua, um gesto simples de cumplicidade e afeto, o peso parecia mais leve, mais suportável. Você me salvou, Laura disse, a voz embargada, olhando para Carolina,
para a cicatriz que ambas carregariam como um testemunho de seu laço. 2 vezes. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Carolina balançou a cabeça, um sorriso gentil em seus lábios, os olhos refletindo o brilho do sol poente. Você não me deve nada, Laura. É isso que irmãs fazem, não é? Ela piscou, e naquele simples gesto havia um universo de entendimento, de amor compartilhado, de uma família que não nascera do sangue, mas fora escolhida, forjada na adversidade e solidificada pelo mais puro dos sacrifícios. Sofia correu até elas, abraçando suas pernas, os lápis de cor espalhados pela grama. O céu se tingia de laranja e rosa, e pela primeira vez, em muito, muito tempo, Laura sentiu uma paz profunda, uma harmonia que transcendia as cicatrizes do passado. Ali, entre sua filha e a mulher que se tornara sua irmã, em todos os sentidos que importavam, ela encontrou seu verdadeiro lar.